do Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 1 a 12, encontra-se o importante relato acontecido entre Nicodemos, mestre entre os judeus, e Jesus Cristo. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar com Jesus e lhe disse, abre aspas, mestre, sabemos que o Senhor veio por parte de Deus, como um doutor para nos instruir, pois ninguém faria os prodígios que o Senhor faz se Deus não estivesse ao seu lado. Fecha aspas. Jesus então respondeu, abre aspas, em verdade eu digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Fecha aspas. Nicodemos então perguntou a Jesus, abre aspas, como pode nascer um homem que já está velho? Como este homem pode entrar no ventre materno de sua mãe para nascer uma segunda vez? Fecha aspas. Jesus respondeu, abre aspas, em verdade eu digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não há por que se admirar se eu afirmo que é preciso nascer de novo. O Espírito sopra aonde quer e pode-se ouvir a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo ocorre com todo homem que é nascido do Espírito. Fecha aspas. Nicodemos tornou a perguntar, como isso pode acontecer? E Jesus respondeu, você é mestre em Israel e ignora essas coisas? Em verdade eu digo a vocês, falo apenas o que sei e apenas dou testemunho do que tenho visto. Entretanto, não aceitam meu testemunho. Se vocês não acreditam quando eu falo das coisas da terra, como acreditarão quando eu falo das coisas do céu? João 3, 1 a 12. Neste importante diálogo de Nicodemos e Jesus, percebemos que Nicodemos ficou perplexo. Como pode um homem velho renascer? Porventura, ele poderia voltar ao seio materno e nascer pela segunda vez? Este espanto de Nicodemos revela que ele pensou no mesmo corpo nascendo de novo. O mesmo corpo físico, ou talvez testando os conhecimentos de Jesus, ou até mesmo por ignorância, o que é menos provável, pois Nicodemos era doutor da lei, era mestre, haveria de conhecer e ter entendido o que Jesus se referia. Mas o que Jesus de fato queria dizer com o nascer de novo? O que este nascer de novo significa? Precisamos compreender que só é possível nascer de novo aquele que já viveu antes. Concorda? Para nascer novamente, ele precisa ter vivido antes. Considerando que o corpo físico se decompõe e jaz no pó e não pode mais nascer de novo, não pode mais renascer, obviamente, somente o Espírito poderá retornar ao seio materno no ato da concepção de um corpo novo e, portanto, este nascer de novo que se refere a Jesus é a volta do Espírito à vida material num corpo novo. Reencarnação. Está mais do que claro
Nascer de novo significa reencarnar num corpo novo e viver novamente a vida material. E o que significa ver o reino de Deus? Significa que ninguém alcançará a felicidade suprema no reino de Deus, espiritualidade maior, se não passar pelas reencarnações sucessivas. E Jesus impõe como condição necessária a evolução do espírito rumo à perfeição, o nascer de novo, a reencarnação. Somente através da reencarnação o espírito obterá a condição de realmente ver, chegar ao reino de Deus. Cada nova reencarnação é uma nova existência e uma nova oportunidade de progresso do espírito rumo a Deus, de volta para Deus, desta vez como espírito puro. É uma condição que Jesus impõe. Jesus impõe, dizendo: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, se não reencarnar. É isso aí. E como compreender as palavras de Jesus? Nascer da água e nascer do Espírito. Porque de fato Jesus estava nos ensinando com estas palavras. Para responder esta pergunta, precisamos saber como os povos antigos e contemporâneos de Jesus compreendiam e entendiam o termo água. Qual era a noção do universo na mente daqueles povos, quando os conhecimentos de astronomia eram muito parcos? Se desconhecia a existência de outros planetas, de outras galáxias. Sabemos que o geocentrismo predominava, a Terra era o centro de tudo. Eles tomavam o planeta Terra como o universo, e um universo de água. A Terra é formada por mais de 70% de água. O corpo humano é formado por 76% de água. Será que isso tem relação com as palavras de Jesus, nascer da água, nascer na terra? Vejamos alguns exemplos como a água era entendida e compreendida naquele tempo. Como a noção de universo estava relacionada à água. Em Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento, está escrito, abre aspas, o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre a superfície das águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnem em um só lugar, e que a terra apareça, que as águas produzam animais vivos que nadem na água, pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Fecha aspas. É isso aí, vejam o conceito de água para os hebreus. Foi na água que a terra teve origem e também os animais. Foi na água, nos oceanos. Agora vejam também este exemplo contido nos antigos papiros egípcios. Vejam, abre aspas. Quando começou a brilhar o sol, a terra foi solidificada e as águas separadas. Uma engendrou os rios e oceanos, a outra, suspensa no ar, formou a cúpula do céu. As águas do alto, nas quais astros e deuses, transportados por uma corrente eterna, puseram-se a navegar. Notaram aí a semelhança entre os dois textos? Sendo que
estes contidos em antigos papiros egípcios são bem mais antigos do que os contidos no Antigo Testamento da Bíblia, em Gênesis. E vejam também o que afirma Moisés, também contido no livro de Gênesis. No início, era numa massa líquida primordial, em cujas infinitas profundezas flutuavam confusos os germes de todas as coisas. A afirmação de Moisés em Gênesis. Outras civilizações antigas, como Babilônia, Egito, Fenícia, acreditavam que o cosmo, o universo, teve origem em um princípio úmido, um princípio líquido. É isso. Notamos aí muita semelhança entre os textos. Os gregos também pensavam de maneira similar. Encontramos na Ilíada de Homero a seguinte frase, abre aspas, o oceano é o progenitor dos deuses e Tétis a mãe. Ou seja, acreditavam que até os deuses surgiram, tiveram origem na água. Portanto, a água era compreendida como elemento primordial do cosmo, gerador da vida, onde até a terra dela se originou. Assim, nascer da água significa retornar ao invólucro material, o corpo físico, que é composto por 76% de água, e retornar e voltar ao universo água, planeta Terra, que é composto por 70% de água. Nascer da água significa nascer com o corpo físico, renascer, retornar no corpo físico novo para viver a vida material, a vida terrestre. Este o sentido das palavras de Jesus que foram compreendidas por aqueles povos. Agora, existem aqueles que interpretam de outra maneira, afirmando que nascer da água é a purificação dos pecados através da água lustral do batismo. O batismo de água vem do tempo de Jesus. É uma prática simbólica, um propósito, um testemunho público de arrependimento, de lavar-se, livrar-se dos pecados. João Batista, que anunciava a vinda do Cristo, convidava o povo a se arrepender de seus pecados. Para aqueles que o atendiam e se propunham a uma renovação moral, ele batizava, mergulhando a cabeça do fiel nas águas do Rio Jordão. Por esta prática, ele ficou conhecido como o Batista, ou seja, aquele que batiza. Podemos citar dois aspectos que desmancham por completo esta interpretação. Primeiro, Jesus se referiu à água não no sentido de nascer de novo para ser purificado através da água lustral do batismo. Ele se referiu ao elemento principal da matéria terrestre, a água. Ele se referiu ao corpo físico e Jesus falava conforme o povo entendia. Nascer da água significa nascer com o corpo físico na terra. O corpo físico é o invólucro material, composto por 76% de água. Foram com estas palavras que o povo compreendeu o que Jesus estava falando. Outro aspecto que desmancha, põe por terra esta interpretação, Jesus não tinha pecado. Mesmo assim, ele foi batizado. Significa que Jesus também foi purificado pelo batismo, pela água lustral do batismo, por João Batista, que o batizou. Então não tem sentido dele ter sido batizado
para se purificar dos pecados, esses dois aspectos põem por terra esta interpretação. É isso aí. Que significa nascido da carne é carne, nascido do Espírito é Espírito. A água simboliza a matéria. A carne é a particularização da matéria. Significa que somente o corpo provém do corpo, ou seja, todo ser vivo tem origem em outro ser vivo da mesma espécie. Nascido da carne é o corpo físico, que é formado no ato da concepção ou da fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Nascido da carne é o corpo físico. Nascer do Espírito é Espírito. No texto antigo da Bíblia, não se diz nascer do Espírito, mas nascer do alto. O termo empregado, anodem, é um advérbio que significa do alto, do céu. Está em oposição ao terreno. Portanto, nascer do alto significa nascer do Espírito. Isto quer dizer que os espíritos não são criados no ato da concepção do corpo. Eles pré-existem à matéria e foram criados por Deus. Diferentemente da matéria, o espírito não é corruptível, ou seja, não se desintegra. Este diálogo, Nicodemos com Jesus, é uma amostra clara que Jesus falou, se referiu à ideia de reencarnação. Veja que, quando ele responde à pergunta de Nicodemos, Nicodemos pergunta como tudo isso era possível, e Jesus lhe responde: Tu és mestre em Israel e desconhece estas coisas? Está explícito que os judeus, os doutores da lei, inclusive Nicodemos, conheciam a ideia de reencarnação. Nicodemos não era admissível que ele ignorasse a ideia de reencarnação. Provavelmente, ele estava testando os conhecimentos de Jesus. Assim, Jesus afirmou, comprovou a veracidade da reencarnação. É isso aí. É isso aí, meus amigos e amigas. Como havia dito no vídeo anterior, este foi o nosso último episódio nessa temática da reencarnação na Bíblia. Procurei apresentar de maneira simples, um estudo profundo, com muito cuidado e carinho, e espero que vocês tenham gostado. A trilha da reencarnação vai continuar. Nós vamos continuar na trilha da reencarnação. No entanto, eu informo que vou dar uma pausa para recarregar a bateria. Para carregar a bateria. Mas retornaremos brevemente, aí em torno de 2 semanas ou 3, nós estaremos retornando na trilha da reencarnação. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer profundamente, de todo o meu coração, àqueles que se inscreveram no meu canal, aos inscritos no meu canal, esses 10.000 inscritos do meu canal. Muito obrigado, minha eterna gratidão a vocês. Em 3 semanas nós estaremos de volta. Retornaremos iniciando a 3ª fase na trilha da reencarnação. E o que será que vamos apresentar? Será a reencarnação
à luz da ciência? Será a reencarnação pela ótica das religiões? Enfim, o que vamos apresentar aqui, com certeza, será muitíssimo interessante na trilha da reencarnação. Espero contar com todos vocês e até o nosso próximo encontro.